Olá, boa tarde. A pandemia provocou uma série de mudanças na vida de todo mundo. Com os casais não foi diferente. Um dado que chama a atenção é o número de uniões estáveis no país, mais de 30%. Mas quem decide oficializar a relação precisa estar ciente de que há direitos e deveres a serem observados que se assemelham bastante a um casamento tradicional. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Justiça Federal volta a determinar que o Ministério da Saúde informe se feijões vendidos por pastor têm ou não eficácia no combate à Covid-19. Após a primeira decisão, no ano passado, o Ministério da Saúde divulgou no site apenas a importância de uma boa alimentação para se proteger do vírus. Governo paulista e clube de futebol terão que indenizar torcedor que ficou ferido durante abordagem policial em estádio. E universitário reprovado indevidamente será indenizado por danos morais e ainda vai receber bolsa de estudos. A Justiça Federal em São Paulo voltou a determinar que o Ministério da Saúde informe no site da pasta se os feijões vendidos pelo pastor Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus têm ou não eficácia no combate à Covid-19. Desde o ano passado, o pastor tem vendido sementes de feijão com a promessa de que a planta impede a contaminação pelo coronavírus. A nova decisão atende a um embargo de declaração apresentado pelo Ministério Público Federal. A Justiça Federal de São Paulo determinou que o Ministério da Saúde informe de forma expressa no site da pasta se o uso das sementes vendidas por até R$1.000 pelo líder religioso tem eficácia comprovada ou não no combate à Covid-19. A Justiça Federal de São Paulo considerou que o Ministério não cumpriu de forma adequada a primeira determinação da Justiça. Após a primeira decisão, no ano passado, o Ministério da Saúde divulgou no site apenas a importância de uma boa alimentação para se proteger do vírus, mas não citou de forma expressa a eficácia ou não do uso das sementes de feijões vendidas pelo líder religioso. Na nova sentença, o juiz federal substituto Leonardo Henrique Soares determinou que no comunicado oficial veiculado no site, o Ministério da Saúde faça referência expressa a feijão e sementes de feijão nos exatos termos da medida deferida, ou seja, se há ou não eficácia comprovada no combate à Covid-19. O Ministério da Saúde não respondeu sobre a decisão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou a prorrogação de saída temporária a presos do semiaberto em São Paulo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou liminar em habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo, que pedia a extensão da saída temporária para visita à família a detentos do Estado até o fim da pandemia da Covid-19. Em meados de março de 2020, a Justiça de São Paulo suspendeu as saídas temporárias do ano das pessoas cumprindo pena em regime semiaberto. No fim de 2020, foi concedida a saída temporária de 15 dias, sendo 10 dias relativos ao ano de 2020 e 5 dias ao ano de 2021. Em função do encerramento do período da saída e a obrigatoriedade do regresso ao sistema prisional, que ocorreu ontem, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o habeas corpus, primeiro no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi negado o HC, depois no STJ. A Defensoria entende que a diminuição da população carcerária, ainda que temporária, seria a medida mais efetiva para conter a pandemia dentro e fora das prisões. A Defensoria pediu ainda que, se não for concedida a extensão, alternativamente que o retorno fosse fixado em 24 de fevereiro de 2021, totalizando 50 dias de saída temporária, relativos aos 20 dias não usufruídos em 2020 e outros 30 dias a usufruir em 2021. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins entendeu que o pedido de prorrogação com fundamentação genérica para todos os condenados e sem a observância de requisitos, como o prazo máximo do benefício de 35 dias por ano, contrariam a jurisprudência do STJ.
Afirmou ainda que a pandemia não é hipótese de força maior a justificar em análise liminar, uma vez que já foi decidido anteriormente pelo tribunal que é preciso analisar a situação de cada preso para que seja individualizado o tratamento. Por isso, a liminar foi negada e o mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma sob relatoria do ministro Nefe Cordeiro. O governo paulista e o São Paulo Futebol Clube vão dividir uma indenização que deve ser paga a um torcedor. Ele ficou ferido durante uma abordagem policial ao tentar entrar no estádio para uma partida. Segundo o processo, o torcedor aguardava uma partida de futebol na porta do estádio quando policiais militares deram vários tiros de balas de borracha para dispersar uma confusão. O rapaz foi atingido por 3 tiros de bala de borracha e uma bomba de efeito moral. Segundo o laudo pericial, por conta dos tiros, o rapaz adquiriu diversos problemas neurológicos. Na decisão, a desembargadora disse que, apesar da Polícia Militar ter cumprido a lei, houve sim uma abordagem inapropriada e que o time de futebol poderia também ter oferecido seguranças particulares na porta do estádio. A indenização é no valor de R$100 mil. Os bandidos estão cada vez mais se valendo do WhatsApp para aplicar uma série de golpes. Nem o governador do Distrito Federal escapou. Nesta semana, a polícia prendeu um dos acusados de usar o nome de Ibanez Rocha para tentar tirar dinheiro das vítimas. Mas os criminosos não param e estão sempre inovando na forma de abordar as pessoas. A dermatologista Samara Kouzak conta que as tentativas de golpe pelo WhatsApp se tornaram muito comuns desde o fim do ano passado entre os colegas médicos. Os criminosos usam uma nova modalidade. Eles criam uma conta de WhatsApp com um número novo, que não é o nosso, utilizando uma foto nossa, que geralmente provém da foto do Instagram. O pai de Samara caiu no golpe. Fizeram contato com meu pai, com um outro perfil de WhatsApp com a minha foto, falando que aquele seria um número novo para ele registrar. Falou para ele que eu estava sem limite, né, na minha conta bancária e que eu precisava fazer uma transferência para pagar um fornecedor. Meu pai não desconfiou, pediu os dados e fez a TED. O tipo de golpe mais comum é aquele em que o criminoso usa uma conta de WhatsApp que já existe. É a famosa clonagem. Eu mesma já sofri 2 tentativas num único dia. Na primeira, o golpista se passou por um colega de trabalho. Na segunda, por uma médica. E eu guardei as mensagens dele. O golpista diz: "Boa tarde, aqui é Soraya. Meu outro número está com problema." E sem esperar minha resposta, já emenda: "Precisava de um favor até amanhã se estiver dentro do seu alcance, é claro." Eu respondo: "Claro." E o golpista faz a tentativa: "Consegue fazer um pagamento para mim? Hoje excedeu meu limite diário. Amanhã cedo libera. Faço de volta." Logo vi que era golpe e não respondi mais. O WhatsApp é uma das formas de comunicação mais usadas no mundo inteiro e os bandidos do mundo virtual se aproveitam dela. A empresa PSafe, uma startup brasileira de tecnologia, fez um levantamento em setembro passado. Mais de 473 mil pessoas foram vítimas do golpe. Isso dá quase 16 mil vítimas por dia. O aumento em relação ao mês anterior foi de 25%. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil prendeu este homem que se passava pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para pedir dinheiro. O golpista chegou a receber R$ 3.700 de uma vítima. A polícia prendeu celulares e cartões de banco. Outros 2 golpistas já foram identificados e a polícia vai pedir a prisão deles à justiça. Todos são de Goiás. O golpe usado contra os contatos do governador foi do mesmo tipo da doutora Samara, a criação de um novo número de celular, como se fosse de uma pessoa conhecida. Pessoa sendo pública, basta uma pesquisa na internet, você consegue identificar pessoas ligadas ao seu alvo, né? A partir daí, infelizmente, os criminosos fazem pesquisas de sites, principalmente pesquisa de crédito, para identificar o telefone dessas pessoas. Aqui no DF nós temos diversas situações com deputados federais que foram vítimas desse crime, deputados estaduais, senadores, magistrados. O delegado dá algumas dicas para não cair no golpe. Uma delas é habilitar a conta de WhatsApp para verificação do número em 2 etapas.
e desconfiar das mensagens e da conta de depósito. Qualquer tipo de informação, doação, transferência, você tem que ligar para a pessoa através de formas tradicionais, telefonia tradicional, videochamada, confirme aquilo ali. E outra coisa, desconfie da conta que você está depositando. E por falar em fraudes, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 2 homens suspeitos de aplicar o golpe do consórcio. De acordo com as investigações, eles usavam laranjas para participar de grupos de compra de imóveis. Quando eram contemplados com o crédito para aquisição do veículo, usavam documentos falsos para comprar os carros com preços superfaturados. A diferença do valor era distribuída entre os integrantes da organização criminosa e as prestações pendentes do consórcio eram abandonadas. Os suspeitos foram presos no momento em que faziam transações em um cartório do Distrito Federal. No próximo bloco, o número de uniões estáveis no país aumenta durante a pandemia. A gente fala sobre os direitos e obrigações de quem faz a opção por esse tipo de compromisso. É já já. A Constituição Federal vai muito além de um parâmetro de validade aos sistemas normativos do ordenamento jurídico. Ela é o nosso guia, nossa segurança, nosso amparo, pois nos permite enxergar até onde a gente pode ir, nos assegurando das garantias individuais e dos direitos fundamentais conquistados. A pandemia da Covid-19 refletiu até no número de uniões estáveis registradas no Brasil. O crescimento foi de 32%. Oficializar um relacionamento também significa ter direitos e deveres a cumprir. A entrevista Assim Juntinhos tem motivo. Há 15 anos, Rodrigo e Marília decidiram que tudo que envolveria a família deles teria a participação dos dois. O relacionamento, mesmo muito longo, ainda não chegou no casamento. Para eles, por enquanto, a união estável basta. O companheirismo é muito maior da forma que estamos do que passar por um juiz lá que ele vai assinar um papel que ele não sabe a história, ou daqui um pouco um padre, pastor, reverendo, seja qual for, que não conhece, vai vir dar um sermão, conselhos que eles não vivem. Então, de repente, por isso que a gente fala. Mas se tem a ideia, até a gente brinca às vezes, que eu já pedi ela em casamento umas 10 vezes nesses anos aí, ela aceita sempre, mas depois a gente acaba protelando. Segundo o levantamento do Colégio Notorial do Brasil, durante a pandemia da Covid-19, houve aumento de 32% nas uniões estáveis registradas no país. Os estados que mais cresceram na oficialização de relacionamentos são o Ceará, com 124%, Roraima, 100%, Acre, 85%, Distrito Federal, 72% e Espírito Santo, 60%. O maior casamento é realmente a nossa união, né? O nosso companheirismo, a paciência de um com o outro, né? Da gente se conhecer. Cada dia é um novo conhecimento que a gente tem um do outro, que as manias também vão mudando, né? Então, isso para a gente sempre foi o mais importante. A união estável pode ser formalizada por meio de um simples contrato particular com a ajuda de um advogado. Mas o casal também pode pedir uma certidão em qualquer cartório de notas do Brasil. O reconhecimento traz segurança e benefícios, como o plano de saúde para o parceiro, herança, pensão por morte. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu que a regra vale para uniões de pessoas do mesmo sexo. A gente tem exemplos de amigos nossos, quando estávamos no Sul, casamentos fantásticos, lindos, maravilhosos, como manda aquela cartilha, aquele protocolo de tudo, mas que não duraram e não tem o companheirismo que nem a gente tem até agora. Então, o participar da vida um do outro sempre foi o mais importante, o fundamental, e é o que nos mantém juntos até hoje. E isso faz com que a nossa relação não tenha essa necessidade do casamento em si. A união estável para a gente, né, nos basta pelo fato da gente saber respeitar um ao outro e estar junto com o outro.
E para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo pela internet com a advogada Carla Fayad. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde, Evelyn. Doutora, a gente viu aqui na reportagem uma união estável de 15 anos. É preciso ter esse tempo todo de união estável para que ela seja configurada ou não? Relacionamentos mais recentes também podem ser enquadrados ali na união estável? Evelyn, o Código Civil, ele estabelece um parâmetro que é subjetivo, mas que diz o seguinte, que é reconhecida a união estável entre duas pessoas numa união que seja pública, contínua e duradoura e que tenha o objetivo de constituição de família. Na legislação anterior, nós tivemos parâmetros objetivos com períodos de 5 anos, mas os próprios julgados no judiciário percebeu-se que não era necessário um período específico. Então, não há, via de regra, objetivamente, um número de anos para caracterizar a união estável. Vai depender de como seja a convivência entre esses companheiros. Durante esse período de convivência, ela precisa ser registrada em cartório ou não? Isso é subjetivo? A relação também, por si só, ela já é união estável ou sem um papel assinado? Evelyn, a grande diferença que a gente tem entre o casamento e a união estável é exatamente essa. O casamento é uma situação de direito. Você vai lá, faz os proclamas no cartório, tem a celebração do casamento, seja no ato religioso ou no próprio cartório, e a união estável não. A união estável é uma situação de fato. Se ela tiver esses requisitos que estão descritos lá no Código Civil, no artigo 1723, então, repetindo, essas duas pessoas elas têm que manter uma convivência que seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Reunindo todas essas características, independentemente de existir um documento, é uma união estável. A senhora falou agora uma palavra muito importante que é direitos, né? A gente, quando está num relacionamento, há uma partilha, uma troca de diversos pontos. Quais são os direitos que se podem ter durante uma união estável? Plano de saúde, por exemplo? Como é que funciona essa questão desses direitos? Olha só, Evelyn, com o avanço dos julgados quanto à união estável, hoje a gente não pode dizer que existe uma diferença nas consequências, nos direitos de uma pessoa que é casada e de uma pessoa que vive união estável. Então, eu tendo prova da existência dessa união estável por meio de uma escritura pública declaratória, que pode ser feita em qualquer cartório de registro de notas, você pode pleitear todos os direitos inerentes a essa união. Então, vai poder pedir essa dependência no sentido de plano de saúde, com a morte de um dos companheiros, vai ter direito à pensão por morte, vai ter direito sucessório, que de 2017 para cá o Supremo reconheceu que o direito sucessório da união estável é o mesmo da pessoa que está casada. E tem uma coisa importante que é o seguinte, da mesma forma que no casamento eu posso optar por qual regime de bens vai ser regulada a questão patrimonial, na união estável, por meio desse contrato particular ou da escritura pública declaratória, os companheiros, eles também poderão optar por qualquer um dos regimes de bens que o Código prevê. E isso é bastante importante, porque muitas pessoas que estão em união estável acham que porque não existe um papel, como no casamento, não ocorrerão os efeitos patrimoniais. E aí as pessoas têm, assim, surpresas que são bastante complicadas muitas vezes, é o que a gente observa nos atendimentos no escritório. Em relação aos filhos, né? Uniões estáveis também podem gerar filhos e numa eventual separação, fica mesmo a obrigação da pensão alimentícia? Como funciona? No que tange aos filhos, a Constituição, ela traz um princípio da igualdade na filiação. Então, independe se o filho ele é havido dentro de um casamento, numa união estável, ou mesmo inexistindo uma união estável, os filhos terão sempre os mesmos direitos. Direito a alimentos, direito à herança. Então, a questão da filiação, ela não está atrelada propriamente dita à questão da união estável. O filho que venha, independentemente do tipo de relação, vai ser um filho que vai ter todos os direitos.
Em muitos momentos, aqui a senhora falou a palavra companheiros, né? A gente não pode descartar também a população LGBTQI+, que também foi contemplada com o direito da união estável, né? A eles também há esse direito de ir ao cartório, oficializar essa união, ter essa união reconhecida? Sim, tem essa possibilidade. Eu usei o termo companheiros porque as últimas legislações e o próprio Código Civil, ele nomina a pessoa que está em união estável como companheiro e companheira. Então, você só usa o termo cônjuge para quem está casado. Então, se é casamento, eu tenho o cônjuge e a cônjuge. Na hipótese de união estável, essa união estável sendo homoafetiva ou heteroafetiva, você vai usar o termo companheiro, companheira, ou companheiros ou companheiras. Ótimo, muito obrigada pelas informações, doutora. Tchau. Boa tarde. Tchau. Veja a seguir, universitário reprovado indevidamente vai ser indenizado por danos morais e ainda vai receber bolsa de estudos. Voltamos em instantes. A Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, é o texto jurídico mais importante do Brasil. Tanto as leis estaduais e leis municipais devem obedecer suas normas e princípios. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou liminar ao município de Cuiabá contra a possível mudança no projeto de transporte intermunicipal. Na liminar em mandado de segurança, a Procuradoria do município narra que em 2009, a cidade de Cuiabá, ao ser escolhida como uma das sedes para os Jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, recebeu entre as exigências do comitê organizador do evento a necessidade de melhoria da mobilidade urbana. Com isso, foi iniciado o procedimento licitatório para o desenvolvimento de uma linha de transporte público intermunicipal, com a utilização do veículo leve sobre trilhos, o VLT. No entanto, a obra, que deveria ficar pronta em março de 2014, não chegou a ser concluída por causa de uma série de questionamentos judiciais. A capital mato-grossense alega que um novo projeto estaria em andamento, sem qualquer participação dos municípios interessados, Cuiabá e Várzea Grande. Em substituição ao VLT, o projeto de um ônibus de trânsito rápido, BRT, teria sido anunciado pelo governador do estado em entrevista coletiva à imprensa. Ao rejeitar a liminar no mandado de segurança para paralisar possível mudança na política pública do transporte intermunicipal, o presidente do STJ ressaltou que o município apenas supõe, por notícias da imprensa, que o governo do estado do Mato Grosso poderá realizar a mudança. Para o ministro Humberto Martins, não está comprovado qualquer ato coator concreto corrigível pela via do mandado de segurança. Ele destacou, no entanto, que posteriormente, diante de um ato concreto, possa haver a devida impugnação judicial. O presidente do STJ ordenou a notificação do ministro do Desenvolvimento Regional para que preste informações no prazo de 10 dias e determinou ciência à Advocacia Geral da União para que, havendo interesse, ingresse no processo. Após esses procedimentos, o mandado de segurança segue para análise do Ministério Público Federal antes do julgamento do mérito, sob a relatoria da ministra Suzete Magalhães. Um estudante de administração reprovado indevidamente pela faculdade garantiu na justiça o direito de retornar à instituição, ter a bolsa de estudos de volta e ainda receber indenização por danos morais. Ao final do 4º semestre do curso de administração, Lucivalber foi surpreendido com uma reprovação e a perda da bolsa integral do ProUni. Segundo o estudante, ele foi alvo de perseguições. Diante da situação, Lucivalber acionou a justiça, como explica seu advogado. O cliente, inclusive, entrou com ação via Defensoria Pública da União, em que ele conseguiu voltar para a instituição para terminar o curso. Contudo, não foi o suficiente, pois ao retornar para a instituição de ensino superior, ele não conseguia cursar, mais uma vez, alvo de perseguições, e chegaram a dizer que não poderia se matricular porque estava devendo à instituição, sendo que ele era bolsista integral do ProUni.
momento em que a gente ele foi obrigado a procurar novamente a justiça. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a sexta turma confirmou a sentença, anulando o ato que encerrou a bolsa de estudos do autor. Agora, a Lucy Valber poderá voltar à faculdade com o financiamento do programa Universidade para Todos e ainda receberá indenização por danos morais. No processo, ficou demonstrado que havia uma grande desorganização na instituição de ensino e que o estudante acabou reprovado indevidamente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. A gente tem um novo encontro amanhã. Grande abraço e tchau!